Na semana passada, milhares de clientes da 123 Milhas foram pegos de surpresa por um anúncio nada agradável. A empresa suspendeu a emissão de passagens promocionais já compradas, com embarque previsto de setembro a dezembro, e ofereceu vouchers aos prejudicados. Para muitos, a solução foi mais do que inadequada, e alguns já procuraram a justiça para que as passagens sejam honradas. E em entrevista ao Globo, o secretário nacional do consumidor, Vadi Damus, disse que a empresa tem que ressarcir os valores em dinheiro. Ainda que atinja, mas se o consumidor disser, eu não quero o voucher, eu quero meu dinheiro de volta, a empresa vai ter que ressarcir. A crise na 123 Milhas vem meses depois de outra empresa do setor de turismo, a Urbi, suspender as vendas por não conseguir honrar passagens e hospedagens. Ambas operam no modelo flexível, quando o consumidor paga menos por uma viagem sem data definida ou reservas confirmadas de voos e hotéis. O Ao Ponto analisa a crise na 123 Milhas, aponta caminhos para os consumidores atingidos e fala sobre os impactos na indústria do turismo no Brasil. Nesse episódio, Mariana Barbosa, da coluna Capital, explica o que está por trás da suspensão na emissão de passagens. E Luciana Casimiro, da coluna Defesa do Consumidor, explica as opções, além dos vouchers oferecidos pela empresa. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Parini. O Ao Ponto de 23 de agosto de 2023 começa agora. Vem com a gente. Mariana Barbosa, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez, e a gente vai com uma conversa um tanto quanto complexa e que deixou muita gente injuriada, que foi essa crise da 123 Milhas, mas para a gente começar a conversa, como que funciona a 123 Milhas? Ela começou com uma empresa que comprava milhas aéreas não usadas e transformava em passagens mais baratas, mas aos poucos foi ampliando essa atuação, né? Oi, Felipe. Oi, Carol. Pois é, estamos aqui e lembrando que a última vez que eu tive, a gente falou de hotel, de Urbi, né, de hotel urbano, que tinha um problema aí, foi um problema similar, né, então a lição da Uber já deveria ter sido aprendida, mas acho que a gente não aprendeu, né, então vamos lá. Então, a 123 Milhas, ela nasceu com um modelo de negócio que deixa as companhias aéreas muito enfurecidas, que ela compra milhas das pessoas e aí ela usa essas milhas, né? Ela continua pertencendo às empresas, aos clientes fiéis das empresas aéreas, mas ela consegue ficar com um pool de passagens e ela usa isso para comprar. Então ela vende passagem mais barata porque ela comprou com milhas que, por sua vez, ela comprou das pessoas, né? Então, ela usa isso, quer dizer, então ela consegue passagens muito baratas. E isso foi um sucesso, assim, a 123 Milhas bombou, depois tem a Max Milhas, enfim, é uma coisa, e aí as companhias aéreas até tentaram entrar na justiça para derrubar esse modelo de negócio, porque elas dizem que isso vai contra as regras do plano do programa de milhas, enfim, mas elas continuam aí, acho que conseguiram se manter na justiça, enfim, mas elas que ficaram uma marca muito forte, né? Mas eles não são uma consolidadora, eles não têm o relacionamento direto com a companhia aérea que o Urbi tinha. Então, eles falam lá com a consolidadora, falam assim, olha, emite para mim um bilhete. Então, elas começaram a fazer, elas como se fosse um agente de viagem. Elas vendiam a passagem, e a consolidadora, que é quem tem o registro para você emitir passagem, você tem que ter uma série de registros, IATA, Amadeus, enfim, tem toda uma organização do setor aéreo, então ela tinha que passar por essas consolidadoras, e as consolidadoras pagam para as companhias aéreas, então esse risco ali está ok, e ela tem uma relação comercial com essa consolidadora, ela paga para a consolidadora à medida que ela vai recebendo dos clientes, enfim, então a consolidadora, enfim, meio que mantém ali um crédito para ela, mas ela traz muito cliente, porque ela tem uma marca muito forte. E aí, de um tempo para cá, a gente não sabe dizer exatamente quando, mas eu conversei com uma pessoa que fez um vídeo há exatamente um ano atrás, então pelo menos há mais de 12 meses, ela vinha fazendo um modelo que foi muito propagado pelo Urbi, que é essa venda com datas flexíveis.
Mariana, a empresa vendia passagens com data pré-definida e passagens em aberto, né? O chamado pacote promo. Qual é a diferença? O primeiro é data fixa, né? Você vai, eu quero comprar para viajar no dia tal, para voar no dia, para o destino tal, na hora tal, aí você vai lá, compra aquela passagem com o consolidador, enfim, emite pela companhia aérea, a pessoa na hora sai com um voucher. As passagens com datas flexíveis, o que o URB e 123 milhas vendem para as pessoas? Olha, você me paga, você compra uma viagem para Disney ou para Porto Seguro, para onde quer que seja, mas eu tenho um robozinho aqui que eu vou catar as passagens mais baratas disponíveis, mas eu vou comprar com muita antecedência e tal, então só que a gente só vai marcar mais para frente. E aí, esse mais para frente geralmente é 1 ano e meio. E o que acontece é que as passagens só sobem, elas nunca baixam. Então, como é que você consegue daqui a 1 ano e meio? Olha o risco, você não sabe o que vai acontecer. Aí vem a guerra na Ucrânia, o preço do combustível sobe. É muito difícil você vender hoje para entregar daqui a 1 ano e meio, a chance de você realmente entregar é muito pequena. E nesse preço, então, a empresa vai tomar prejuízo. Agora, é uma caixa preta. Então, elas faturam muito, mas não para de pé. Aí, na hora de entregar, elas entregam para um pouco, né? Para algumas pessoas, mas não entregam para todo mundo, né? A 123 Milhas anunciou em uma nota que decidiu suspender as emissões de passagens e pacotes da linha promo com datas flexíveis, com previsão de embarque de setembro a dezembro, e que os clientes receberiam vouchers com correção monetária e que podem ser usados em produtos da 123 Milhas. A empresa diz que tomou essa decisão pela persistência de fatores econômicos e de mercado adversos. Que fatores levaram a esse descasamento entre os valores pagos pelos consumidores e os custos reais das passagens? Na pandemia, o setor aéreo ficou, e o turismo, né, de modo geral, ficou, né, como todos sabemos aí, ficou muito abalado, tudo fechou e tal, então não se voava, né, não ia para lugar nenhum. Quando houve uma retomada, os preços dispararam, porque houve uma demanda muito, né, uma demanda reprimida, quer dizer, esse setor funciona com essas tarifas dinâmicas, de acordo com a demanda, os preços sobem. Então, a demanda está muito aquecida, os custos no setor aéreo, no 123 Milhas específico para passagem, né, eles não vendem pacotes, só vendem passagens. No setor aéreo, teve o agravante da crise da guerra da Ucrânia, que elevou o custo dos combustíveis, enfim. Então, tudo isso se refletiu em preços mais altos, mas os preços ainda estavam mais pressionados nos meses atrás. Agora eles até deu uma arrefecida. Então, mas eles estavam mais altos de quando a empresa vendeu esses bilhetes, provavelmente. Agora, mesmo se os preços continuassem baratos, vamos supor que tivesse acontecido um congelamento de preços de setor aéreo, não a passagem, quer dizer, eu tenho 2 exemplos de custava R$95, que é Florianópolis, Paraná, que a taxa de embarque custa R$88, a ida e a volta, quer dizer, e que modelo é esse? A empresa tem que pagar a comissão para a consolidadora, que tem que receber a comissão da companhia aérea, assim, que modelo de negócio é esse que você está vendendo um bilhete que ele não paga, mal paga a taxa de embarque? Já isso por si só já deveria acender um alerta nas pessoas. Assim, é só você ir lá fazer a coisa. Não é possível que isso aqui está incluindo taxa de embarque. Claro que tem umas, às vezes as companhias aéreas fazem umas promoções super agressivas, quer dizer, a gente não vê muito isso por aqui, mas tem passagens, que custa R$15, sei lá o quê. Mas é uma fatia do avião que a empresa faz para complementar ali, ou para criar você põe aquela promoção, mas a pessoa entra no site e compra outra passagem para outro lugar. Enfim, as empresas, em condições normais, assim, quando o mercado está bem aquecido, a gente viveu isso pouco meio na década passada, quando foi o boom da aviação no Brasil e tal. Quando a companhia aérea vende, quando ela vende essa promoção, se ela botou uma promoção lá
vai tomar prejuízo, mas ela sabe, ela vai vender tipo 5 bilhetes dentro daquele avião, e aí ela está controlado isso. Agora, se você vende indefinidamente, enquanto a gente quiser, quem olhar a promoção, entrar lá, vai vender, você não tem que dar garantia, você não dá garantia de nada. É uma coisa muito, muito arriscada. Agora, aí essas empresas colocam na influenciadores para mostrar, eu viajei de URB, viajei de 1, 2, 3 milhas, baratinho e tal. Aí as pessoas veem esses influenciadores, que nem sempre é colocado ali devidamente transparente, que aquilo é um público, a pessoa ganhou a passagem para dizer que viajou de 1, 2, 3 milhas, viajou de graça, né? Então, assim, aí as pessoas acham que eu vou ser o sortudo e vou conseguir viajar, né? Agora, esse é um modelo que ele é feito que não é para 100% de sucesso, quer dizer, ele já tem uma quebra, porque eles apostam que alguém vai desistir e tal. A gente sabe qual é a participação desses pacotes promo no universo de todas as operações da 123? Dá para saber se a empresa vai conseguir honrar com todos esses compromissos? Então, os bilhetes promo, a única coisa que a empresa divulgou foi que eles representam 7% dos embarques. Não dá para saber quanto que eles representam do faturamento. Como não tem lastro, porque na URB você conseguia ver com a companhia aérea, porque quem fazia a reserva era a própria URB. Então, você conseguia ver se a companhia aérea te liberasse, mas a companhia aérea tinha essa visão de quantos bilhetes ela tinha vendido para a URB e que a URB não pagou, por exemplo. Ela tinha um acordo com a Latam lá, que a Latam emitia os bilhetes e ela pagava depois. Então, assim, isso você consegue ter uma noção. No caso da 1, 2, 3 milhas, esses bilhetes não tem lastro, então ela não entregou nada para as pessoas, é só um papel, um e-mail dizendo que você comprou o negócio, você não tem garantia nenhuma. Então, assim, eu acho que quem compra uma passagem aérea tem que querer o localizador. Então, e as pessoas que têm o localizador já compraram com a data certa. Então, essas pessoas vão viajar. Talvez quem leve o calote seja o consolidador que pagou a companhia, mas que não vai receber 3 milhas. Mas o cliente vai viajar, porque ele já tem o localizador. Então, isso deve ser honrado. Eu queria concluir aqui a nossa conversa, uma figura que você mencionou ao longo do podcast, que nem todo mundo conhece. Eu até queria pedir mais detalhes, são as chamadas consolidadoras, que fazem a ponte entre a 1, 2, 3, as companhias aéreas. Explica um pouquinho pra gente um pouco melhor o que são essas consolidadoras e, o principal, essa crise do 1, 2, 3 pode afetar esse setor? Então, as consolidadoras são um serviço que as agências de viagem que têm esse registro de consolidadoras, elas podem emitir bilhete. Então tem gente que atua nesse mercado que a pessoa é só um vendedor, 2, 3 milhas era um vendedor, mas você tem os consolidadores que esses têm acordos com as companhias aéreas e aí eles fazem a emissão dos bilhetes. No sistema elas entram lá e elas fazem a emissão dos bilhetes. Então é um pedaço da engrenagem do turismo, né? Então elas trabalham no B2B, as consolidadoras atuam para os agentes de viagem que não têm essa estrutura, porque você tem lá questões de garantia, seguros e tal. Então o que eu apurei é que tem uma ordem aí de grandeza aí de 150 milhões de reais por mês que eles estão em passagens dadoras, né? Então, essa é a conta que, assim, a gente não sabe qual é a situação financeira a única informação que eles divulgaram sobre o negócio é que o promo era essa passagem flexível, sem data marcada, era de 7% dos embarques, né? Mas a gente não sabe se isso é dos embarques efetivados, né? Assim, e quanto que representaria se todo mundo fosse embarcar, né? Assim, então a gente não sabe o tamanho, quantas pessoas compraram promoção e que não sabem se vão voar. Agora, assim, eu acho que tem um lado
positivo aí, que eu vejo na atitude da 123, é que ela foi para frente e parou de vender, né? Ela disse, olha, não vou mais vender isso aqui, então assim, mas ela vendeu durante muito tempo, né? Passou um ano aí, pelo menos, vendendo. Mariana Barbosa, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Volte sempre ao ponto. Obrigada, Felipe. Obrigada, Carol. Luciana Casimiro, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. Para a gente começar, dá para ter uma ideia de quantos consumidores podem ter sido afetados por essa decisão da 123 Milhas de cancelar passagens vendidas naquele pacote promo com embarque previsto para esse ano? Oi, Carol, Barini, obrigada novamente pelo convite. Pena que eu só venho falar quando dá ruim para o consumidor, né? Nem sempre. Faz parte. Faz parte. Olha só, a gente não tem como dar uma medida, a empresa não deu essa informação nem para o governo ainda, mas para a gente ter uma ordem de grandeza, Carol, ontem eu peguei os dados do Procon São Paulo, que é o maior Procon do país, de 1º de janeiro a 17 de julho, a 123 Milhas tinha contabilizado no Procon São Paulo 1.753 reclamações. De sexta-feira, quando houve o anúncio da suspensão dos pacotes, até amanhã de ontem, de segunda, tinham mais de 1.000 queixas. Então, a gente pode pensar que há milhares de consumidores afetados. A ordem de grandeza, eu não sei te dizer ao certo, mas a 123 Milhas é a segunda maior plataforma de venda de pacote de turismo do Brasil, só perde para a CVC. Então, deve ser um número considerável. Eu não sei quanto que o promo representa de tudo que eles vendem, né? Mas deve ser uma parcela considerável. Agora, boa parte desses clientes que estão dizendo que foram lesados, eles receberam a promessa de uma devolução de valores pagos através de vouchers. Mas o valor vem fracionado em vários vouchers e nem sempre cobre o valor de todas as viagens originalmente vendidas, né? Pois é, essa tem sido uma reclamação frequente, inclusive nas redes sociais, Bari. Por exemplo, a pessoa comprou um pacote de 2.000, recebe 4 vouchers de 500 para ser usado até 36 meses. Se 2.000, se a gente pensar numa viagem, quem está olhando passagem aérea sabe que tem dia que não dá nem para comprar uma ponte Rio-São Paulo, você imagina voucher fracionado de 500, né? Então, assim, inviabiliza e as pessoas estão insatisfeitas, até porque não está sendo dada alternativa, né? Elas simplesmente foram comunicadas que os pacotes entre setembro e dezembro estão suspensos para quem não teve as passagens emitidas, né, dentro desse pacote promo, e que serão dados voucher e CPNI, né? Inclusive, esse é um dos questionamentos que estão sendo feitos pelos órgãos de defesa do consumidor. Que tipo de informação as pessoas estão tendo e se tem alternativa. O Tiago estava prestes a realizar o sonho da mãe de viajar para fora do Brasil. Eles embarcariam para a Europa em 10 dias. Eu já tinha comprado os ingressos das atrações, eu já tinha comprado voos internos para levar minha mãe para Paris, que ela estava louca para conhecer Paris. Eu já tinha reservado hotel e tudo isso eu perdi. E a gente quer o nosso dinheiro de volta, com certeza. Pois é, e aí? O consumidor pode recusar essa devolução por meio de vouchers, pode pedir o dinheiro integralmente de volta na conta ou estorno no cartão de crédito. O que os especialistas, os advogados têm dito, Luciano? Pois é, esse é um ponto que todo mundo é unânime, sabe? O Código de Defesa do Consumidor, o artigo 35 do Código, diz que é da escolha do consumidor 3 opções. A obrigação de falar para a empresa, né, eu quero o meu serviço prestado, eu não quero outra alternativa. A outra é o ter o dinheiro de volta. E a terceira é o crédito, mas é da escolha do consumidor, isso não pode ser imposto a ele. Esse é o ponto que todos são unânimes, é que a empresa não pode impor uma única forma do consumidor ser reembolsado, ser ressarcido, que é o voucher, né? Ele tem que ter a opção de receber o dinheiro de volta ou de dizer, não, eu espero e eu quero ter esse serviço prestado. E, a princípio, a nota da empresa só dá essa alternativa. E é possível recorrer à justiça para pedir que a 123 Milhas arque de fato com as viagens planejadas? Tem muita gente, você mencionou nas redes sociais, que está sugerindo, advogados sugerindo que as pessoas entrem mesmo com o processo. É possível sim, Marinha. As pessoas podem ir na justiça não só pedindo para que arque, como pedir
danos morais e materiais. Qual é o problema? Normalmente o processo judicial é longo. Então, assim, a orientação inicial é que você tente através dos órgãos da própria empresa, uma solução com a empresa, os órgãos de defesa do consumidor, né, tem a plataforma de intermediação do conflito do próprio governo federal, que é a consumidor.gov.br, em que a 123 Milhas está lá. Então, assim, inclusive as pessoas reclamarem nos órgãos de defesa do consumidor oficial, elas pressionam para que os órgãos públicos tomem providências, né? Notificações, instauração de processo administrativo, tudo isso é tomado com base em volume de reclamação, né? Agora, a via judicial, ela é possível, as pessoas têm direito. O problema é que a justiça no Brasil ela é um pouco demorada, né? Então, para quem está para viajar, a não sei que consiga uma liminar, né, que obriga a execução imediata do serviço, isso pode ser meio complicado. Mas, pelo visto, não está tendo outra alternativa, né, Luciano? Que você falou isso, a empresa não está abrindo conversa, está oferecendo voucher, e quem quiser que lute, que vá para a justiça. É meio isso, né? A princípio é isso sim. Agora, o que acontece? As autoridades estão notificando a empresa, num primeiro momento, a prestar esclarecimentos, né? Porque o que parece, né? Até ontem o Rodrigo Tritapepe, que é diretor de orientação e atendimento Procon São Paulo, falou com a gente, falou isso. O que a empresa alega? Que houve uma mudança no mercado, que não tem mais passagem promocional, que a taxa de juros está alta. Só que isso é o risco do negócio. O risco do negócio é um problema da empresa, não é do consumidor. Você não pode transferir do consumidor um risco que é do seu negócio, porque vamos supor que as passagens estivessem muito mais baratas do que ele vendeu. Ele ia devolver o dinheiro do consumidor? Falar, olha, consegui muito melhor. Então, assim, quando ele está indo bem, ele não repassa o lucro, mas ele quer dividir o prejuízo. Então, esse é um problema. Então, eles estão querendo entender o que aconteceu, se a empresa pretende retomar essa modalidade de pacote no futuro, quais são as alternativas. Na verdade, os próprios órgãos de defesa do consumidor têm até agora a nota que foi feita de divulgação na imprensa. Então, assim, até ontem, hoje eu não tive nenhuma atualização, mas tudo que eles tinham era a nota que foi feita à imprensa. Então, eles não têm um projeto da empresa para atender o consumidor, qual é a programação, se eles têm recurso, nada disso foi verificado ainda. Então, estão ainda nessa informação preliminar. Cada esclarecimento que é o seguinte: quem deu causa a 123 Milhas, ela rescindiu unilateralmente esse contrato. Ou seja, os consumidores não deram causa a essa decisão. Independentemente se o voucher atinge o valor gasto ou não. Ainda que atinja, mas se o consumidor disser, não quero o voucher, eu quero meu dinheiro de volta, a empresa vai ter que ressarcir. Luciana, como a gente ouviu agora, o Vadidamu, secretário nacional do consumidor, que foi entrevistado pelo nosso colega Renan Monteiro, ele disse que se o consumidor quiser, a empresa vai ter que pagar com dinheiro mesmo. Mas, além de falar, o Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça já tomaram providências práticas contra 123 Milhas? Olha, isso que vai ter que pagar com dinheiro é fato pela lei, mas não tem sido a prática em casos, por exemplo, semelhantes como o da URB. O que o Ministério da Justiça fez ontem? Notificou a empresa, ela prestar informações, e também que ela crie um serviço de atendimento preferencialmente por telefone, porque até aqui a informação que ela dá é um e-mail para que o consumidor se comunique com ela. Então, assim, eles estão pedindo para que tenha um serviço mais claro, mais aberto de informação ao consumidor, que eles consideram que, até onde se sabe, essa questão da informação não está sendo bem prestada. O Ministério do Turismo caçou o cadastro e está fazendo uma análise desse modelo de negócio, né, que é esse pacote que eles chamam promo, que é o que a URB chamava de pacote flexível, que é um pacote que você paga sem saber, no momento que você está pagando, quem é a empresa aérea ou o hotel que vai te prestar o serviço. Então, assim, na época que houve a URB, qual era a discussão? Se você tem
se você sabe que a empresa aérea X vai ser a empresa que vai fazer o seu voo em novembro, que você vai para o hotel Y, em caso de algum problema, além de tudo, você tem uma proteção extra, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que todos os prestadores, a cadeia de prestação de serviço, é responsável, mesmo que seja a venda por uma plataforma. Nesse caso, como aconteceu com a URB da 123, você não tem a quem recorrer, porque o consumidor que comprou e ainda não teve a sua passagem emitida, o seu bilhete lá para o hotel também, o seu voucher emitido, ele não sabe sequer quem vai ser a companhia aérea e o hotel onde ele vai se hospedar. Então, é um negócio, a princípio, de risco. Tanto que eles não dão uma data certinha para você viajar. Porque eles dependem que, naquele período, tanto o hotel quanto a companhia aérea tenham preços promocionais que se encaixem no pacote que ele vendeu. Então, assim, você está comprando de escuro. E o que aconteceu é que agora, de setembro a dezembro, eles não estão encontrando, né, nem passagens aéreas, nem preços de hotéis que se enquadram no que vendeu. Só que assim, eles já venderam, eles já receberam. Como é que é isso? Isso quer dizer que quando eles venderam, eles não tinham esse contrato fechado com as empresas. Se você for planejar suas férias agora, do ano que vem, você vai lá na empresa aérea X, né, a Aerolíneas do Panamá, e vai falar lá, eu quero uma passagem para janeiro de 2024, e você vai comprar e vai estar lá. Janeiro de 2024, você vai pagar a tarifa X, né, qual o dia e tal. Nesses pacotes promocionais, você só diz o seguinte: você vai viajar entre o período X e Y, não te digo a data, nem a empresa, nem o hotel, porque não tem. Agora, Luciana, a gente pode esperar algum tipo de sanção contra a 123, algum tipo de multa, para além das ações judiciais, que certamente muita gente vai entrar individualmente ou de forma coletiva. Você mencionou que o Ministério do Turismo cassou o cadastro da empresa, o que não a impede de funcionar, mas limita o acesso, por exemplo, a algumas linhas de financiamento e tal. Mas, para além disso, pode ter alguma sanção, algum tipo de punição já, enfim, por algum órgão oficial? Pode sim. O que está acontecendo nesse primeiro momento? Né? Tem um rito, os processos nos PROCONs, né, no Ministério Público, nas secretarias. O que eles fazem no primeiro momento? Eles fazem uma investigação preliminar, que é isso que eles fizeram, né, nesses últimos dias. Notificaram a empresa, pediram informação. A partir da informação da empresa, aí inicia esse processo. Aí pode iniciar um processo administrativo, aí eles podem fazer exigências, e aí se a empresa não responde, isso pode ocasionar multas e outras punições, como houve até no caso da URB, que foi feita a suspensão de venda de pacotes flexíveis, né? Agora, na verdade, Carol, sem querer ser pessimista, mas já está sendo, as multas, elas não têm sido efetivas para o cumprimento das obrigações no que diz respeito à conta do consumidor. As empresas brigam, existem brechas jurídicas que permitem que elas fiquem recorrendo, e assim, isso faz mais dano à imagem do que ao bolso das empresas. Então, assim, pode ter multa, mas o importante é que tome uma atitude mais drástica, mais rápida, para que esse tipo de pacote, que já se mostrou ineficiente em outras empresas, talvez eles não possam mais ser comercializados, porque eles estão mostrando que eles imputam um risco excessivo ao consumidor e um lucro e uma certa abusividade de parte da empresa, porque ela detém toda a informação e o consumidor nenhuma. E aí, quando dá um problema no mercado, como eles alegam agora, o consumidor fica vendo a vida. Agora, Luciana, ao longo desse episódio a gente mencionou várias vezes o nome do URB, que foi também tema aqui no Ao Ponto, e a crise da 123, ela segue em passos parecidos com a crise do URB. Naquela ocasião, o governo proibiu a empresa de vender pacotes flexíveis, esses sem data definidas, mas como a gente noticiou no Globo, a empresa segue vendendo pacotes semelhantes, agora com o nome mês fixo. O passageiro só sabe o mês em que vier viajar, não sabe o dia, ou seja, tem uma lacuna na regulação desse mercado, né? Na verdade, eu acho que tem uma lacuna e houve uma falha aí no acompanhamento do mercado, porque assim, a gente teve um problema, né, claríssimo, que atingiu milhares de pessoas, a gente viu o tamanho do problema e
está havendo, porque as pessoas continuam reclamando que não estão conseguindo viajar, que não estão conseguindo reembolso, ou seja, é uma crise que sequer se estancou, e eles continuaram vendendo, ou seja, não houve um acompanhamento do mercado pela secretaria, pelos órgãos competentes, nem para verificar se essa modalidade que eles perceberam que era insegura para o consumidor e por isso suspenderam a venda, se ela era feita por outras empresas, como a gente vê agora, que é o mesmo modelo que a 123 Milhas fazia, e nem tiveram o acompanhamento do próprio Uber, que simplesmente mudou o nome de pacote flexível para pacote com mês fixo, e antes eles te davam uma data muito em aberto, e agora eles te dão um mês lá. É a mesma coisa, a lógica é a mesma, só mudou de nome. Os próprios especialistas, nós ouvimos vários especialistas, vários advogados, a lógica é a mesma, eles não te dão quem vai ser o teu prestador de serviço aéreo, de hospedagem, nada, e você é como se você estivesse comprando um bilhete de aposta. Eu tenho pessoas que eu conheço que viajaram por um preço baixo, fizeram viagem ao exterior e correu tudo bem, e tem outras dezenas de pessoas que não conseguiram viajar até hoje, não sabem o que vão fazer, estão dando esse dinheiro como perdido. Ou seja, é aquela crônica de uma morte anunciada. A gente viu tudo o que aconteceu e deixou repetir, inclusive com a mesma empresa, que eu acho que é mais grave. Porque, inclusive, se você olhar a resposta que está no Globo, eles dizem que não estão fazendo nos mesmos moldes do que foi suspenso. Ou seja, isso é uma pegadinha, né, Felipe? Luciana, é uma questão bem complicada e eu suspeito que a gente vai tratar novamente desse tema no Ao Ponto, mas no episódio de hoje eu agradeço muito a sua participação e as portas estão sempre abertas para você. Não, eu que agradeço o convite de vocês e assim, como diria a avó da gente, quando a esmola é demais, o santo desconfia, sabe? Eu como estou na defesa há mais de uma década, eu posso ter perdido excelentes oportunidades, mas eu te digo uma coisa, eu não perdi nenhum dinheiro, porque quando vê uma passagem para um lugar, um pacote que não é nem o valor da passagem, a gente sabe que está fazendo uma aposta de risco, sabe? A gente fez uma matéria, depois se você puder, Felipe, até põe um link aí, dando dicas de como você conseguir passagem aérea mais barata. Tem jeito, gente, tem. Tá difícil e tal, mas tem que pesquisar. Mas se a esmola for muita, se você não souber quem é a empresa aérea, com quem você vai se hospedar, põe a barba de molho, como diria a vovó, sabe? Tenha precaução e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Precaução e água benta. Obrigada, Luciana. Um beijo, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.